Olá pessoal, meu nome é Letícia Crestani, sou licenciada em História e museóloga. Atualmente trabalho no Museu Histórico e Antropológico da região do Contestado, na cidade de Caçador. E é um imenso prazer participar desse simpósio, que é um tema que eu estou começando já há algum tempo a trabalhar, né, por estar como museóloga no Museu do Contestado, né, então a gente acaba pegando um apreço pelos temas que a gente tem na nossa instituição, né? E principalmente o museu, ele é um museu de abrangência regional, então nós temos toda uma preocupação realmente com a história regional, né? Não só da cidade de Caçador, mas por também ter feito parte da questão do contestado, mas principalmente pelas guarda das memórias, né? A gente tem muito presente, né, uma história que não cicatrizou, uma história que ainda hoje é silenciada, né? E como trabalhadora de museu, a gente percebe ainda hoje, né, século XXI, que essas histórias, essas memórias, essas narrativas que estão sendo feitas nos museus, principalmente da região, ainda privilegiam os vencidos, os vencedores, os ditos vencedores, né? A gente sempre tem que abrir um parênteses para isso, né? Então é interessante que o meu caso de estudo para essa mesa de patrimônio, memória e identidade é bem essa. Eu escolhi trabalhar o Museu Histórico e Antropológico da região do Contestado por estar trabalhando nele, mas principalmente pela abrangência regional, né? E dos únicos museus que digamos assim, está aberto, funcionando da região, sim. Não que ele seja o único que está funcionando, né? Mas antes da pandemia era um dos, digamos, referência, um dos museus referência da região sobre a temática do contestado, né? Mas sempre me inquietou, desde que eu fui trabalhar no museu, que a temática não estava na expografia, na verdade, a gente tem a temática bem complexa, que a gente me incomodava essa questão, né? Então eu fiz um mestrado em patrimônio e sociedade, então eu estudei um pouco ainda, eu queria estender, na verdade, o estudo a vários museus, mas na região, em algumas cidades da região, são museus que a maioria estão fechados ou estão passando por reforma ou estão abandonados, né? Então, realmente o Museu do Contestado, ele tem uma tradição, né, nessa temática. Entretanto, essa temática, como eu falei antes, ela me gerava certas angústias, né, principalmente na parte expográfica, que é a parte que nós temos junto com a conservação e a pesquisa, né, que tratam, que são as fontes de trabalho, digamos assim, de um museu, né? Então, tudo que tem a ver com a conservação, pesquisa e a memórias, enfim, a comunicação sobre a questão do contestado, a gente tenta colocar junto ao museu, né? Então, a gente está agora numa fase muito importante, porque os museus nos últimos 20 anos passaram por mudanças nas suas concepções realmente de noção de o que é um museu e para que ele está a serviço, né? Ele não é só um local de lazer, ele é um ponto hoje, mais do que nunca, ele é um ponto de resistência, né? Então, os museus realmente estão aí para serem questionados, levantar questionamentos, e eu notei que isso a gente não tinha no Museu do Contestado, não tem ainda, né? O museu atualmente, devido à pandemia, ele está fechado, mas nós, servidores, estamos fazendo uma pequena revolução para tentar dar uma nova roupagem por um tema que ainda hoje ele é extremamente doloroso, né, para nossa região. A gente tem uma identidade que não é aceita muito bem ainda pela maioria da população, apesar de ser grande parte
de descendente dos caboclos e tudo mais, né, a gente tem uma população que não se reconhece. E se a população não se reconhece, imagina onde a população poderia chegar, né? E no museu também é um espaço de reconhecimento. Então, se o público não se reconhece, não se vê representado no museu, o que o museu, né, o que ele está fazendo como instituição, né? Qual é o serviço cultural, educativo, enfim, que o museu tá fazendo e está tentando passar, né? Então a gente vê muitas nuances, principalmente nessa instituição que a gente pegou de base, né? Podia ser alguma em Calmon, Le Bon Regis, o próprio Museu João Maria de Irani, né? O de Curitibanos, museus que tratam do conflito na região, né? Mas essa é uma ideia nossa mais adiante. Entretanto, a gente vê no Museu do Contestado de Caçador essa, não vou dizer, não chega a ser nem dualidade, mas é uma unicidade, na verdade, em falar, em ter na sua parte que fala sobre a questão do contestado, nessa parte expográfica, sobre a questão do contestado, muito, aparecendo muito ainda a visão dos vencedores, né? Nós temos grandes obras, nós temos o quadro O Contestado do Assis, que perambulou por Santa Catarina inteira, que é um quadro emblemático sobre os passos do conflito, né? Nós temos materiais que exemplificam também a questão cabocla, mas eles não estão agora atualmente em exposição, né? Então a gente tem muito armamento, é muito mostrado o poderio militar. Então a gente esquece que o conflito do contestado teve muito mais do que só a parte militar, né? A gente teve um modo de vida, né? Comunidades inteiras destruídas de caboclos, descendentes, e, enfim, esturmeiros e tudo mais. Nós tivemos várias identidades que foram suplantadas, né? Foram exterminadas, braços de trabalhos que foram exterminados também, e principalmente os modos de vida, né? E que ainda hoje, com vários projetos, enfim, com várias atividades, as Semanas do Contestado também mostram isso, né? Em toda a região. São formas de... É uma palavra muito cria ambiguidades, mas o resgate, né? O dar voz a essa população, né? Ainda hoje a gente tem uma série de complicações. Então, no Museu do Contestado, realmente isso, né? A gente trabalha, e é o tema desse artigo, as memórias do contestado e os museus. Que história realmente contar? Que história que a gente quer contar, né? A gente quer contar só a história dos vencidos? A gente quer contar dos vencedores, né? Então a gente sabe que os museus passaram por transformações, com as cartas, enfim, com as mesas redondas, e ainda a gente vê em museus históricos, que é a nossa tipologia principal do Museu do Contestado, esse engessamento ainda em questão dos museus tradicionais, né? Então, a gente realmente tem essa batalha, né? Então, a gente tenta de uma maneira com vários parceiros, ouvindo a população e levantando questões, o que a população quer ver no museu, né? Não só a visão do museólogo, que é uma visão técnica, não é só a visão do diretor, enfim, é uma visão da população, né? O que a população quer. E eu vejo o Museu do Contestado dando grandes passos para ser uma referência realmente sobre todo o conflito do contestado, né? Que a gente esquece que o conflito... E aí vem a falta de estarmos muito mais conectados com a educação, com as escolas, para realmente sermos parceiros nesse redescobrir, né? Vamos usar essa palavra, sobre essa história que a gente precisa muito, né, para a região, para cimentar uma identidade e realmente a questão de pertencimento, né? Foi um conflito, foi um genocídio, né, como alguns autores falam,
mas é muito importante a gente entender que essa população ainda luta por vez e voz, né? Então, por que não o museu se tornar um espaço para isso, né? Então, as memórias do contestado e os museus, que história a gente quer contar, né? Então, é um complexo que eu me pergunto todos os dias, né? Que história a gente pode contar no Museu do Contestado? A gente agora está atualmente trabalhando para não só contar a história dos vencedores, na verdade, mas também uma história de todos e para todos, né? A gente sempre sabe que, e é uma coisa que a gente gosta de falar, que o contestado não é de ninguém, é de todos, né? Então, quanto mais ações e questões a gente problematizar e criar, principalmente na parte tipográfica, com um objeto, né, que traz afetividade, que traz memórias, mas a gente consegue dar um passo à frente e dar vez e voz a essa população. Então, deixo aqui meu abraço a todo mundo que está no simpósio e a gente se encontra mais uma vez para falar sobre, para e pelo contestado. Valeu!